Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 o nosso boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, como o pessoal tem dito por aqui também. Bom tudo para você que está na nossa audiência, na nossa pós-audiência também. Estamos começando mais uma edição do Teoria de Tudo, em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz, os nossos jargões. Também aqui, né, homenagem ao Steve Hawking, que é o fundador, né, o criador da teoria de tudo, não é? Mas aqui nós estamos dando pitaco para tudo, mais do que teorizando com cientificismo ou ficando no empirismo muitas vezes, mas também, né, propondo reflexões filosóficas para que a gente aprofunde a questão do entretenimento, a variedade, não é, de conteúdos, e por isso estamos na edição de número 816 do Teoria de Tudo, no guarda-chuva de Sabe Caxias. São mais de 2.000 horas de gravações desde 2021, quando fundamos este programa. O Sabe Caxias está no ar desde 2010, com rádio web também, enfim, não é? Juntos aí na nossa transformação da comunicação multimídia, tendo hoje uma pauta super legal, né? Vamos falar aqui daqui a pouquinho sobre o Cartório Centenário de Caxias do Sul, que comemora o primeiro ano sob nova gestão com foco em modernização. Já está aqui a tabeliã Thaís Coelho Rodrigues, daqui a pouco ela vai aparecer na tela. A visita ilustre também, né, da Daiane Detoni, da Divina Comunicação, que tem um artigo bem legal, aliás, né, sobre comunicação no nosso portal, para você também desfrutar, para ler, não é? Conteúdo de qualidade. Nós temos aqui o apoio de Cursão Mais Garra. Faça aí, né, um upgrade para um melhor Enem, para um melhor vestibular, para cursos profissionalizantes. O Cursão Mais Garra está conosco também, junto com a Unicesumar, nota 5 no MEC, melhor EAD do Brasil, espalhada pelo Brasil com mais de 1.200 polos, e também aqui em Caxias do Sul, a Unicesumar. CPR Rodas e Pneus, TV Caxias, Canal 14 da NET, Mecânica São Eloy, Agrícola Juriti, Top Down Informática, marca que faz muito por você, Mecânica Tecnicar, amigos queridos que fazem parte aqui também da nossa programação, o Alexandre Valença, né, o naturopata aqui do Inspire Hub, também conosco nesta edição. Rapidamente, vamos aos destaques do Brasil. CPR Rodas e Pneus, é claro, né, que eu tenho que lembrar, não posso esquecer meu querido amigo, né, o Roberto Zago. Aos destaques para a pós-edição do programa, presidente do Supremo diz que classificação de facções como terroristas por hora é política internacional. Tarifaço dos Estados Unidos pode atingir 4 bilhões de dólares em exportações brasileiras. Eu sempre digo aqui, façam como a China, né? Vende para o mercado interno. Flávio Bolsonaro é orientado a tentar se desvencilhar de tarifaço dos Estados Unidos. Mais uma vez a família Bolsonaro faz movimento contrário ao PIX, diz o ministro da Fazenda. Política, né? Eleições na mira. Primeira caneta emagrecedora brasileira e terá preços a partir de R$ 452. Esse é um tema muito complexo, muito difícil, né, de ser colocado levianamente. As canetas emagrecedoras que podem, né, acabar virando vício, sendo usada indevidamente por pessoas, né, que têm problemas de bulimia e outros tantos, né, problemas que podem vir a ter de pâncreas e até outros, mas é o mercado da indústria que segue aí trazendo essas novidades, né, farmacológicas da indústria farmacêutica, né? Quanto mais doentes, né, mais riquezas para as farmácias, infelizmente. Nós lembramos que a temperatura é de 15 graus, hoje é dia 2 de junho de 2026, 16 horas e 11 minutos, estamos falando ao vivo aqui na nossa programação. Vamos a um rápido intervalo para o Cursão Mais Garra e nós voltamos para a programação de hoje. Um instante só, é Teoria de Tudo. O Cursão Mais Garra é a curadoria que você precisa para o seu próximo estágio na vida. O primeiro pré-vestibular do Rio Grande do Sul. Mais de 50 anos de experiência. Pioneiro em transformar sonhos em aprovações.
Equipe formada por professores experientes comprometidos com resultados reais. Há décadas atuando na preparação de estudantes para vestibulares e Enem, com metodologia consolidada, equipe experiente e acompanhamento pedagógico. O Cursão oferece diferentes modalidades de curso pensadas para atender objetivos, rotinas e fases distintas de estudo. Saiba mais sobre nossos cursos e escolha a modalidade que melhor se encaixe na sua jornada de estudos. Acesse nosso Instagram, @Cursão Garra Pré-Vestibular. Nosso WhatsApp 54-9366-1277. Estamos na Rua Coronel Flores, 749 em São Pelegrino. Venha nos visitar. Cursão mais Garra, o próximo aprovado pode ser você. Você está assistindo Teoria de Tudo. Estamos de volta com Teoria de Tudo nesta tarde de terça-feira. Semana curta, não é? Feriado de Corpus Christi. Fazer um feriadão para todo mundo, né? Deixa eu tirar aqui o fundo, não é? Da trilha. Para a nossa entrevista de hoje, vamos conversar com a tabeliã Thaís Coelho Rodrigues, que é advogada também, à frente do Cartório Caxias. Ela conduz a nova fase marcada por inovação, eficiência e atendimento humanizado. O Cartório Caxias, segundo o tabelionato de notas de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, comemora neste mês de maio o primeiro ano sob a direção dela. Centenária a ser... Não ela, né? O cartório. Vamos botar os pingos nos is aqui, né? A serventia acompanha a história e o desenvolvimento do município, né, por todo este período, né, desde 2025, vive uma nova etapa marcada, enfim, pela modernização, etc. Né? Deixa eu trazer ela para a tela aqui e a gente vai bater esse papo. Thaís, seja bem-vinda aqui ao Teoria de Tudo. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre cartório, que é algo que eu vivo todos os dias, que gosto bastante, um assunto que eu gosto bastante, entre tantos outros. Tu estás há um ano na frente do cartório. Conta um pouco de ti primeiro, para a gente depois avançar. Certo. No cartório aqui de Caxias do Sul, sim, estou há um ano. Eu assumi o segundo tabelionato em maio do ano passado. Entrei em exercício, né, em maio, aqui nesse cartório. Eu sou natural de São Paulo, interior de São Paulo, na realidade, uma cidade chamada Itapetininga, é próxima de Sorocaba, uma cidade de em torno de 160 mil habitantes. Morei lá até os 17 anos, fui fazer faculdade fora, fiz faculdade estadual, fiz a Unesp, e desde então não voltei mais para lá, na sequência de que eu me formei, e já fiquei em São Paulo, trabalhei lá durante bastante tempo, me casei, e não sou aquela, porque assim existe, né, a questão dos tabeliães, filhos de tabeliães que acabam assumindo o cartório. Não tenho ninguém de cartório na minha família. Até o dia que eu assumi a minha primeira serventia como titular, a única coisa que eu já tinha feito em cartório tinha sido casar e assinar uma escritura que eu precisei participar, que era uma questão de um inventário. Então não tinha nenhuma experiência na área. Mas já estou, né, aí, nessa vida de cartório já há 11 anos. Esse ano completo, agora, em julho, 11 anos como titular de cartório. Legal, falaste, a gente já vai colocando algumas questões aqui, né, fora da temporalidade, né, do diálogo. Se tem a compreensão, alguns leigos, que o cartório é hereditário, né? No teu caso não, é concursado. Como é que é a concessão? É assim, ele foi hereditário durante mais de um século, praticamente. É uma instituição, não só o cartório que eu sou titular, mas os cartórios são instituições centenárias vinculadas à própria questão das hipotecas e das propriedades e da transferência de títulos. E, inicialmente, ele era uma concessão política. Então, ou o governo do Estado, ou, na sequência, em conjunto com o Poder Judiciário, mas, em regra, o governo do Estado ele dava uma concessão para uma pessoa específica, normalmente em função de política, e essa pessoa assumia o cartório e acabava a questão de uma questão patriarcal inclusive patrimonialista. O cartório ele se integrava ao patrimônio do titular. Então ele acabava sendo apesar de ser uma instituição que presta um serviço público, acabava sendo um patrimônio. E como patrimônio era transferido de pai para filho.
E foi assim, dessa forma, a Constituição de 1988, né, a Constituição Cidadã, ela rompeu com esse paradigma e a questão da redemocratização do país. Essa foi uma das bandeiras também, que foi a questão de deixar de ser um patrimônio e passar a ser algo a ser conquistado de acordo com o seu mérito. Então, hoje, entretanto, houve uma regra de transição, logicamente, então quem já tinha o cartório poderia continuar com ele até o fim de sua vida, mas aí, que é uma das hipóteses de vacância, a morte, e aí com sua morte esse cartório se torna vago e aí ele vai para concurso, tá? E esses concursos, eles são gerenciados pelo Tribunal de Justiça do Estado, tá? E para você poder fazer o concurso, sim, você precisa ter uma formação jurídica, né? E aí, então houve essa mudança, né, do que era um patrimônio. O cartório, apesar de ser como eu disse, uma instituição que presta um serviço público, deixou de ser um patrimônio de uma família e passou a ser um cargo a ser exercido de acordo com seus méritos, da forma mais democrática possível, que é o concurso público. Certo. Então, e esse cartório, então, é a primeira vez que foi feito um concurso nos moldes do concurso previsto pela Constituição de 88 e regulamentado de 1994. O concessionário, eu não sei se é concessionado antes. Quem que era o tabelião antes de você? Na realidade, foi Ítalo Balém, e na sequência Balém. A filha dele, Jussara Balém. Aí ela foi afastada por motivos de saúde, várias questões administrativas, e o período enquanto não se assume um titular, após a lei de 8935 de 1994, que foi a lei que regulamentou essa mudança da Constituição, o cartório ele fica sob a gestão de um interino, digamos, um responsável, tá? E durante esse período, praticamente 9 anos, acredito, que ficou sob a responsabilidade de outro tabelião, que é o Marcos, do primeiro tabelionato. E aí, sim, aí o concurso que eu prestei, os concursos de cartório são muito longos, inclusive por questões políticas também, mas esse concurso acabou, eu prestei o concurso em 2019 e assumi em 2025. Então, um concurso demorou 6 anos. O concurso, porque são várias etapas, etc. Sim. Você concorre com pessoas, né, de alto nível do Brasil inteiro, porque a partir disso, você é responsável pelo cartório, né? O cartório e também até vitalício também, ou até a aposentadoria? Como é que funciona? Funciona da seguinte forma, sim, a partir do momento que você recebe uma delegação. Então, não somos servidores públicos no sentido literal da palavra. Eu não recebo um salário, nenhum de nós. Nós recebemos de acordo com os serviços que prestamos, e a remuneração ela é estritamente vinculada ao pagamento do particular. Então, esse pagamento, entretanto, esse pagamento ele é vinculado à lei, né? Existe uma lei, eu presto um serviço público. Então, existe uma lei estadual, que, de acordo com regras já definidas pela legislação federal, mas existem os valores em si, é uma lei estadual do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e aí uma porcentagem desse valor é que realmente acaba sendo aferida pelo tabelião. E quando você recebe a outorga, né, do cartório, isso é interessante, você recebe o plexo, tudo. Então, a partir daí, desde a administração é 100% privada. Então, desde a locação ou da compra do prédio, a organização dos móveis, a gestão de pessoas, a forma como se trabalha, isso tudo é uma gestão privada. Nós somos fortemente regulamentados, eu acredito que seja a instituição mais regulamentada do Brasil, por leis e por normas, né, do Conselho Nacional de Justiça, que inclusive às vezes são até contrárias à própria lei, mas normas muito rígidas de padronização e de eficiência. Entretanto, a gestão em si, ela é privada. Então, quanto eu vou pagar para Claro que a gente tem o mínimo, né? O mínimo nacional, a questão dos sindicatos também, das categorias, mas, em regra, a forma de gestão ela é bem ampla, bem livre. Isso diferencia, né? Porque você pode escolher o cartório, ele é dividido em zonas. Por exemplo, quais são os principais serviços? Óbito, casamento, registro de imóveis. Né? Os cartórios eles são divididos basicamente em 2 tipos, digamos assim, no início, que são os tabeliães e os oficiais de registro. Os oficiais de registros, eles registram
eles possuem o acesso a um registro público que garante segurança e eficiência aos registros que constam nesses livros. Tá? E os tabeliães, em regra, eles criam instrumentos para que sejam registrados nos registros públicos de cartório ou outros registros, como a questão de registros mercantis ou Detran. Né? Então, assim, essa é a diferença o tabelião, ele cria instrumentos e os oficiais de registro, em regra, eles registram documentos. E essa é a divisão clássica. E dentre eles, a gente divide os cartórios, basicamente, o registro civil de pessoas naturais, que é onde todo mundo, necessariamente, já teve um contato, porque é onde são feitos os registros de nascimento, casamento e óbito. Então, ele é a porta, inclusive, da cidadania. Sim. Então, o cartório de registro civil, em regra, todos já tivemos algum contato. Os cartórios de notas, que são feitas tradicionalmente as escrituras, né, de compra e venda, reconhecimento de firma, autenticações e serviços mais avançados, digamos assim, hoje, que é a questão desde divórcios diretos, inventários, esses serviços são prestados nos tabelionatos de notas. No protesto, a gente formaliza o descumprimento de pagamento de dívidas, para evitar a necessidade, inclusive, de uma execução. E no registro de imóveis, a gente registra os títulos relativos à propriedade, e é com esse registro que as propriedades são transferidas. E também existe a questão de registros mercantis e civis de pessoas jurídicas. Acho que são acho que são as especialidades, basicamente, dos cartórios. E a questão é que a gente está falando sobre atribuições bem clássicas dos cartórios, mas nos últimos anos, né, primeiro por essa questão da necessidade de você prestar um concurso público para que você possa ingressar, desde então, sendo um concurso extremamente competitivo, isso possibilitou que os cartórios deixassem de ser burocráticos, meramente burocratas, tá, para terem uma titularidade com uma formação específica para essa atividade. E mais profissionalizada, mais comprometida. Sim, e além de mais profissionalizada, comprometida, desvinculada da questão política. Porque a autonomia e a isenção dependem de que você tenha conquistado a sua outorga pelo seu mérito, né, pelos seus próprios passos. Se você receber de um ente político, dificilmente você será totalmente autônomo, né? Além disso, né, não há nada que seja concedido politicamente para uma pessoa que não seja um privilégio, né? Sempre um privilégio, essa é a questão. Exatamente. Então, os cartórios deixaram de ser privilégios e passaram a ser acessíveis a todos pela forma mais democrática possível, que é o concurso público. Então, essa mudança, eu acredito que foi o mais importante, e com essa mudança, com essa especialização dos próprios tabelionatos, dos registros, foi possível que as competências fossem sendo ampliadas, e isso dentro de um momento de desjudicialização, de que a justiça está afogada, existem mais processos, principalmente no Brasil. Descentralização, tu diz isso? Porque assim, existem hoje mais processos do que é possível julgar, e uma justiça que não seja célere, necessariamente é uma injustiça. Sim. Então, existe a ideia hoje é a desjudicialização ou extrajudicialização. Eu entendi descentralização, então é desjudicialização. Ou extrajudicialização, que são o que significa que não necessariamente a única porta de acesso à justiça seja o Poder Judiciário. Que existem outras portas, normalmente, inclusive, mais céleres e mais eficientes. O divórcio, por exemplo, é recente, né? Então, assim, o divórcio foi uma mudança incrível, que hoje você não precisa mais entrar com um processo judicial para se divorciar. Você pode ir ao cartório e, inclusive, nem estar presente ao mesmo tempo para assinar, pode ser para procuração também. Facilita muito, desde que não seja litigioso, né? Sempre, todas as ações em regra, né? Nos cartórios desde que não haja litígio. Todas. E isso é muito interessante. Aí abre a necessidade da presença de um advogado. Sim. Abre mão da necessidade. A questão existem atos que necessariamente precisam do advogado, que é o advogado que vai orientar, inclusive, os efeitos desses atos, que seriam, por exemplo, inventários e divórcios com partilhas, né? Esses atos, os divórcios precisam do advogado nesse sentido. Quando tem patrimônio conjunto. Sim, o divórcio em si precisa do advogado. Exatamente por essa questão, porque sempre acaba envolvendo alguma questão de transmissão de bens. Sim. E mesmo que não envolva, existem outras questões, como pensão. Filhos, né? Tem várias questões que precisa sim da figura do advogado como alguém para que faça a orientação das partes. Mas pode ser, inclusive, um advogado comum
Então, essa mudança dessa desjudicialização e dessa extrajudicialização, o mais importante que eu entendo, além de facilitar o acesso à justiça, mais rapidez, menos custos, desafogando o poder judiciário, que é sim um poder estatal e que demanda muitos custos para a sociedade, ele possibilita a mudança de foco da guerra para a paz. Então, aquela questão de que tirar a questão de que a decisão vai ser transferida para um terceiro, que seria o juiz, e eu vou só aceitar, e nós vamos só brigar. Não, nós precisamos... Isso anímico, né? Isso. Então, assim, nós precisaremos deixarmos de ser passivos e sermos ativos na construção da nossa história e encontrarmos uma forma de nos entendermos e termos uma solução para o nosso problema, que seja o cartório ou qualquer outro. O próprio caminho, pelo que eu entendo, então, estruturado pela justiça, inspira já o litígio, mesmo que não fosse. Na realidade, Porque ele é oriundo do litígio, normalmente. Exatamente, e essa é a questão. Ainda as faculdades de Direito, né, ainda são muito focadas no litígio. Né, na briga, nos advogados serem, ao invés da construção de uma solução. Que, na verdade, né, queiramos ou não, é o ponto de sobrevivência, é o ganha-pão do advogado. Né? Essa é uma questão, tem que tirar essa ideia, porque assim, o que você precisa é solucionar o problema do seu cliente. E nem sempre você solucionará o problema do seu cliente criando litígio. Em regra, se você conseguir um consenso, a solução será muito melhor para todas as partes. E o advogado vai receber mais rápido. É muito melhor para mim, como advogado, que eu consiga um consenso, que eu consiga resolver a questão, eu vou receber o meu pagamento mais rápido do que eu ingressar com o processo e ficar brigando durante 20 anos. Mas é uma mudança de pensamento, uma mudança de foco do direito para deixar de ser algo paternalista, substitutivo, uma decisão substitutiva, para ser algo construído. Isso tem a ver também com a justiça restaurativa, que também passa pelos cartórios. Aqui no Rio Grande do Sul, isso ainda está bem no início, mas a possibilidade das audiências, inclusive de mediação e conciliação, serem feitas no próprio cartório, evitando a necessidade de sempre bater na porta do judiciário. Sim, mas com o advogado presente nesse caso. E tem funcionado? O divórcio, por exemplo, que na tua visão estatística, observando muito, assim a realidade, né? A questão é muito prático, muito desburocrático. Então, essa é a parte mais interessante. As pessoas ainda pensam, né, de uma forma... Exatamente pela questão de como foi criado os cartórios, de como funcionava, do cartório como um sinônimo de burocracia, de bater carimbo. E é exatamente o contrário. É no cartório que, por exemplo, você consegue se divorciar com uma rapidez imensa, diminuindo. É muito difícil você sair de um divórcio sem ter prejuízos, né? Eu digo, não estou só dizendo de prejuízos materiais, mas psicológicos, emocionais. Por isso tem que estar bem curado o casamento para ir, né? Exatamente. Então, eu acho que o custo, a possibilidade de você ter essa possibilidade de rescindir num ambiente onde não seja adversarial, que você consiga colocar fim num casamento dessa forma, tem um custo emocional muito menor. E diversos outros procedimentos que hoje podem ser extrajudiciais, como eu acredito que os inventários extrajudiciais foi uma mudança incrível e que realmente funciona muito, porque assim, o que demoraria anos no judiciário. Eu sei que aqui em Caxias a gente tem varas bem rápidas, bem céleres, mas não é a realidade de todas as comarcas, infelizmente. Mas ainda assim, no cartório você consegue uma rapidez muito maior, com uma eficiência... E o custo menor também. Muito menor, um custo muito menor. Pelo tempo e também porque o custo do advogado vai ser maior, todos os custos são custos judiciais. Exatamente. Né? Os emolumentos são bem menores do que os custos judiciais. Então, um percentual, dá para dizer 50%. Não quero aqui te colocar em saia justa, tá? Porque é muito relativo, que ele como tudo, né? É muito relativo, mas assim, a gente sempre tem um teto, digamos assim. Então, uma escritura em regra, o teto no Rio Grande do Sul, então não importa se eu for comprar um imóvel, não sei, de 17 bilhões, ainda a escritura, o teto de uma escritura com o valor declarado é R$5.000. Então, assim... mesmo que seja um imóvel de 500 mil para um 17... O máximo, né? Que assim, o teto ele é proporcional. Então, parte de R$200 até em torno de 5 mil.
Mas o que eu digo é que sempre são custos muito mais acessíveis do que se você precisar judicializar. Por exemplo, o testamento aqui no Rio Grande do Sul custa em torno de R$500. Pense a quantidade de problemas que você consegue resolver com o testamento e os custos que esses problemas teriam, não para você, porque o testamento ele ocorre para quando a gente não está mais aqui. O testamento evita o inventário posterior? Depende Depende do que se não você for colocar. contestado, né? Na realidade, não evita, ele vai ter que ter o inventário, mas o inventário vai ser de acordo com como você deseja que seja feito. Então, assim, você consegue teoricamente, definir. né? ou legalmente? Não, legalmente. Não tem como contestar não tem como o fugir testamento. do testamento, não. É por isso que é o ato mais solene que a gente faz no cartório, porque ele é algo que a eficácia dele vai depender, só vai ocorrer quando o testador não estiver mais vivo. Então, ele é totalmente solene para evitar qualquer tipo de questionamento. Então, o testamento é feito em cartório, né? O testamento público, ele sempre é eficaz. E não tem como fugir, porque assim, quando eu for, por exemplo, eu fiz um testamento, ele é totalmente sigiloso. Mas, quando eu, né? Porque sempre porque essa é a nossa única certeza, quando eu falecer, e for aberto o inventário que seja extrajudicial ou judicial, o primeiro passo é verificar se existe um testamento. A gente tem uma central totalmente integrada. Hoje está tudo integrado, o Brasil inteiro? O Brasil inteiro. E exterior também, não? Essa é uma questão importante. É porque o seu inventário vai ter que ser aberto se você tem bens no local... Na comarca. Isso. Então, assim, onde você... Na sua residência. Então, assim, se você mora em Caxias, seu testamento será aberto. O seu inventário será aberto aqui. Tá? E aí, isso é integrado no Brasil todo. E essa é outra questão. Os cartórios... Eles são hoje, eu acredito, que a entidade mais digital que a gente tem. Isso que eu ia perguntar, não sei se eu te chamo de doutora, mas Thaís. acho que sim. Thaís. Não tem isso. Eu posso te chamar de Dona Tabalia também. Dona não, só dona que não pode. Vizinha, né? Vizinha, que você não pode. A digitalização também, né? Eu comparo aqui com a arte, né? Nas sociedades evoluídas, quando você tem que fazer uma investigação criminal nos Estados Unidos, a gente vê que é a imitação. Eles buscam lá o teu histórico escolar da primeira série de 1960, né? E tudo digitalizado. Isso facilita muito também, né? Sim, nós temos aqui no Brasil, e isso é muito importante dizer, por causa daquela questão sempre, né? Sempre não, mas existe muito aquela síndrome de vira-lata, porque aqui não funciona. Aqui temos instituições incríveis nesse sentido. Dentre elas, eu acredito, não é porque eu trabalho com isso, tá? Mas é porque realmente é incrível. A questão do registro civil, a importância que teve o registro civil, por exemplo, na pandemia, todos aqueles dados que a gente via em tempo real, que passavam todos os dias no jornal, só puderam ser divulgados daquela forma, com aquela rapidez, com aquela certeza, em virtude dos cartórios de registro civil. Eles são os maiores provedores de dados para políticas públicas de todo o país, sem custo nenhum. É a instituição mais capilarizada de todas. Existe um registro civil em todos os municípios do país. 100% integrado, com uma central 100% integrada em qualquer município. Então, eu estou, por exemplo, no distrito de Santa Lúcia do Piauí, né? Eu consigo pedir uma certidão de registro de nascimento, de óbito, de casamento no Tocantins. E eu recebo isso no mesmo dia. Isso é incrível. Então, assim, para um país do tamanho do nosso, é uma conquista incrível. A ONU, ela tem índices de subregistro de nascimento que é erradicado quando chega em torno de, eu não me recordo se é 2% ou 5%. O nosso é menos de 0,5%. No Brasil. A África muda um pouco, né, a estatística. Sim, mas a gente superou isso há muito tempo. Isso então, é bom, né? assim, os cartórios, cartórios, eles são instituições extremamente digitalizadas e por uma questão de necessidade mesmo. E a pandemia, claro, que adiantou essa questão. Então, por exemplo, o Notas, né, que hoje é onde eu sou titular. A questão de você pode assinar uma escritura, você pode fazer uma procuração estando fora do país, você pode fazer tudo isso do seu celular, você faz o certificado notarizado no cartório sem nenhum custo e pode fazer todos os atos, reconhecimento de firma, autenticações, inclusive autenticar questões de provas, de prints de WhatsApp, painel de provas, tudo isso de forma digital. Averbações. Tudo praticamente tudo a gente consegue fazer digital com o próprio celular hoje. Que legal, né? Então, assim, essa é uma mudança mesmo de
Paradigma. de paradigma. Isso acontece por quê? Porque temos hoje profissionais capacitados no cartório. E os valores que a gente recebe do cartório, a gente necessariamente tem que investir em tecnologias, cada dia mais tecnologia, porque os nossos provimentos que exigem padrões tecnológicos são praticamente insuperáveis. Nenhum serviço público, eu falo isso porque eu já trabalhei, inclusive, na área de gestão. Sim. Pública? Sim, no Ministério Público Federal, que é uma das instituições mais ricas, eu acho, de recursos aqui no Brasil. E não dá comparação, tá? Das imposições que temos no cartório e dos recursos tecnológicos que temos que ter disponíveis. Um dos exemplos é o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul com a tragédia das chuvas, né? Sim. E essa é a questão. Todo mundo perdeu, os órgãos públicos não tinham, ficaram sem ter. Algum cartório perdeu alguma coisa? Não. Porque todas as nossas informações tem necessariamente de tudo. Tem na nuvem da nuvem, backup do backup da. Então, assim, se os outros órgãos tivessem que seguir... Não tem nem como hackear. Não tem, a gente precisa de firewall de tudo. Então, assim, eu acho que eu concordo, tem que ser dessa forma. Sim. Mas se os outros órgãos públicos utilizassem uma parte ainda que pequena da necessidade que a gente precisa de segurança das informações, se eles tivessem essa segurança de informações, todas essas dificuldades que tiveram, todas não, né? Mas a maioria das dificuldades que tivemos nas enchentes, elas não ocorreriam. Aí entra, não é um complexo de vira-lata, mas é um desafio que o Brasil está ainda enfrentando na América Latina, né? Não quero comparar com outros países, mas é a questão da corrupção, né? Porque é a questão da criminalidade, da lavagem de dinheiro através de patrimônio, né? Terceirizado, laranjas, tudo isso, né? Nós vivemos da grilagem à nuvem, né? Exatamente, a necessidade claro, precisa de segurança, mas para termos segurança precisa assim também passar por uma questão cultural, né? Exato. E aí a importância sempre querer, né? Querer e a questão da educação, da importância da educação, e essa questão, inclusive, do cartório de hoje ser meritocracia, a importância da educação e do estudo, do que tudo isso conseguiu aprimorar e melhorar para o país. Então, assim, eu acredito que a gente roda e volta sempre para o mesmo lugar. A necessidade de mudar uma cultura. Ética, né? E ética é isso, de que forma conseguiríamos, sempre passando pela questão da educação. Acredito que a corrupção é a mesma questão. É uma falta de... a necessidade de mudar mesmo a cultura. Isso depende da educação, sempre. Até é importante também nessa questão, Thaís, no sentido de organização tecnológica, nós temos visto, até queria citar, não citei antes para não te interromper, mas coincidentemente, parte da minha família, por parte de pai, de Santa Lúcia do Piauí. Viveram lá e foram, né, radicados lá, mas agora, por exemplo, a questão da cidadania já não está mais sendo, né, validada na Itália, por causa de uma série de questões. Os documentos foram buscados em igrejas antigas, igrejas que pegavam fogo, né? O cartório tem um profundo valor nisso, mesmo que aparentemente o documento fique... Eu sou documentarista, guardo tudo que é documento lá, né? Mas ele vai estragando, vai amarelando, como fotos e tal. Então o cartório é também um arquivo da história daquela sociedade, né? Ele é um repositório de todas as... o cartório de registro civil, ele é o repositório de todas as informações de todas as pessoas, de todos os cidadãos do país. E isso é incrível. Então, todas as informações, por isso que eu comentei sobre a questão da quantidade de dados que passam pelo registro civil, e que isso, infelizmente, a gente até estuda essa área, e tem teses nessa área da subutilização desses dados. E, por exemplo, a quantidade de dados que existem e disponíveis sem custo para o poder público, e como esses dados poderiam ser utilizados, inclusive sem a necessidade, eu não vejo, inclusive, mais necessidade da questão do censo. Sim, considerando que já é possível, a gente já tem todos esses dados. A IA ajuda nessa questão? Né? Isso, mas ainda não temos um sistema integrado, tá, do poder público para utilizar esses dados. Tá? Isso é o futuro, tá? Isso está acontecendo, está em andamento, mas assim, a importância o cartório ele é um repositório de dados. Então, dados históricos não só das pessoas, mas dos bens, das empresas, das escrituras, tudo dos da evolução urbana, né? Da evolução, da questão da evolução urbana dos municípios. Não só urbana, da evolução dos territórios, no Exatamente, caso. Do território. E a questão da vinculação mesmo, da titularização com a evolução, com a questão
da melhoria econômica dos países. Então, existem teses, inclusive, de que que você só é pobre, um país só é pobre porque ele não tem título. Então, você tem posse e não tem título. Então, o Palmeiras não tem título mundial. Coitado, né? É paulista, né? Escolheu o Palmeiras. É teu time, o Palmeiras? Não, mas meu avô, são todos muito palmeirenses. Minha tia, todos muito palmeirenses, coitadinhos. Não tem. Eles eu fui político, escolhi um time bem longe pra gente não se incomodar aqui. Eles dizem que tem título, né? Mas é isso. A questão é que, assim, você ter só posse de um imóvel e não ter o título, isso acaba implicando em toda a economia. Claro. Porque, assim, quando você tem um título, você consegue utilizar esse título como garantia para conseguir um crédito mais barato. E isso gira toda a economia. Pode vender, né? Exatamente. Pode deixar como herança, incluir no testamento. Então, essa questão da regularização fundiária, inclusive dos cartórios, nesse processo. Caxias está bem adiantando nisso. E assim, porque isso é importante para o próprio desenvolvimento da sociedade, da própria economia de um país. Está sempre muito vinculada à segurança. Sim. Então, e políticas públicas, exatamente, né? Porque uma estatística correta, né? Quanto do orçamento você vai direcionar para uma determinada região, porque como o cartório é regionalizado, a melhor fonte de informação né? São informações gratuitas, imediatas, confiáveis e capilarizadas. Exato. E assim, existe uma potência muito maior, infinita, inclusive. Porque, assim, por exemplo, nos registros de nascimento, por exemplo, nós temos lá a idade da mãe, onde nasceu. Então, isso são dados que podem ser utilizados para a política pública, tanto de saúde pública, segurança, tem a questão dos óbitos, né? Se foi por causa natural ou não, a questão de segurança, tem a questão migratória, tem muitas implicações. Mas a gente pode fazer muito mais. Uma delas, por exemplo, eu entrevistei semana passada uma advogada do Instituto do Rio Grande do Sul, do IARGS, né, especializada em bioética. E as IAs estão sendo treinadas na questão genética, do genoma humano, para a questão de doenças e tal, não questão de reprodução, né, mas para cura, né? Mas com o genoma europeu, porque então isso vai dar erro em algum momento. Sim. Né? Porque vai faltar elementos genéticos de outras etnias, né? Então, por exemplo, para isso também o cartório amanhã depois, já que está sendo digitalizado, vai ter também ali, provavelmente, né, um histórico genético da família, né? Exatamente. Da árvore genealógica, né? E é possível utilizar, por exemplo, nesse registro, incluir outras perguntas, por exemplo, qual é a escolaridade, para verificar a questão de idade materna, a questão de gravidez na adolescência, ou quais regiões existem gravidez de mulheres mais velhas e quais são as políticas necessárias para isso. Exatamente. A questão de casamento, de relacionamento homoafetivo, de casamento, união estável. Qual é o impacto disso nessa sociedade? A questão da migração, né? Que temos refugiados, quantos refugiados estão tendo filhos agora, qual é a idade, como as políticas podem se adequar. Então, assim, esses dados todos, sim, são muito importantes e os cartórios são... Legal. Se temos dados, a gente vive na sociedade... Exatamente. Né? A gente vive na sociedade que eu acredito que o nosso maior... o nosso bem mais precioso são os dados. Nós somos mutantes, né? Aqui tem o italiano, que tu não ouviu falar ainda, eu acho, mas a Dai conhece, né? O italiano. É uma língua que se oficializou aqui como um dialeto, né? Na Segunda Guerra Mundial não se podia falar nem o alemão nem o italiano porque eram inimigos do Brasil. E aí eles também não tinham cultura, não tinham conhecimento, então se pegar na estatística, né, de migração por endereço, um venezuelano tem um filho e um angolano... Você vai mudar, inclusive, a escola, a escola municipal, etc. Ou, né? Porque a migração para São Paulo é de um tipo, aqui para, né, políticas públicas nacionais e locais. É muito legal isso, né? E quando chegarmos a isso, pode ser que demore um pouco ainda, seremos talvez bem melhores como organização, né, social civilizadas, né? Quanto por cento disso, não sei se tu tem, de 1912, já está digitalizado? Está no processo de digitalização ainda, o cartório de Caxias? Eu acredito que praticamente todos os cartórios estão 100% digitalizados. Os cartórios, estou dizendo cartórios de sede de comarca, por exemplo, Caxias do Sul. Existem cidades que é mais complicado, mas assim, exatamente por essas normas que a gente precisa seguir, a gente precisa ter os livros digitalizados em backup, com servidores muito potentes, exatamente pela questão da importância da guarda dessas informações.
porque a Somos memória... guardiões, né? Informações, Guardiões da basicamente informação, isso. é a biblioteca do livro lá, do Nome da Rosa, né? Uhum. Que pegou fogo, né? Uhum. Aliás, é a parte mais triste do filme, eu achei, né? Foi quando a biblioteca pegou fogo, né? Tinha o livro do Aristóteles lá, que ele não podia rir, né? Eu acho que todo mundo deve ter, pelo menos, ter tido um contato com o Humberto Eco e a informação, que é nosso desafio, tanto que nós chegamos e conversamos em off, eu acredito, na questão das terras raras, que é justamente para gerar, né, elementos de memória, né? Então, quer dizer, tudo isso é nosso maior desafio, a memória digital. Que tem que ter bateria para isso, tem que ter energia. Impacto ambiental disso, não. Impacto ambiental e acessibilidade. Enquanto nós passamos já da máquina de escrever, do papel, e o papel sempre salva. Do papel, seja ele qual for, né, ecológico ou não, até o celular, a microinformação, mas é memória. Né? Então, para concluir, então, Thaís, né, o papo é muito legal, filosófico. O Cartório Caxias está completando 100 anos, é muito importante que isso fique registrado. Quais são os desafios diante desse contexto que nós citamos aqui, né? Eu não citei aqui, mas vou citar no final, né? Natural de Itapetininga, São Paulo, Thaís Coelho Rodrigues é formada em Direito pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, com especialização em Direito Penal e em Direito Notarial e Registral, e mestre em Direito e Psicologia Organizacional e doutoranda em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. Também atua como professora de pós-graduação em Direito Civil da UX em Caxias do Sul e do Direito Imobiliário da UX em Torres, né? Só não vai para casa porque não é possível que ela tenha tempo de ir, dorme no caminho, né? Aí ajuda bastante alguns elementos, tu usa ou não? Para resumir, né? Não é para claro, escravizar na a realidade, inteligência. eu acredito assim, o desafio principal deste cartório é porque é um cartório tradicional, ele vai completar 115 anos no ano que vem. Então é um cartório... Com 115 anos? O ano que vem completa 115, é um cartório centenário que tem mais de 100 já. Tem mais de 100. É um cartório que assim, é muito conhecido na cidade, mas é conhecido, a gente trocou o nome, né, assim que eu assumi, era o Cartório Balém. Era o Cartório Balém, exatamente pela questão das famílias, né? Que antes do cartório... Sempre foi o Cartório Balém, desde 1912, será? Não? Na realidade, eu tenho todos os tabeliães que já foram, provavelmente eles trocaram os nomes também. Mas como, eu não sei, os últimos 2 titulares eram dessa família, então provavelmente, acho que desde 1940 deve ser Cartório Balém. Essa é uma escolha que tu teria ou não? Eu não tive, tanto que foi essa questão. Essa primeira coisa que eu mudei, eu nunca, nenhum dos cartórios que eu fui titular, eu coloquei o meu sobrenome. Eu acredito que o cartório, ele não é um patrimônio, ele é uma instituição a bem da sociedade, então o cartório é Cartório Caxias. Essa foi uma das questões que eu mudei. Mas a questão do desafio é porque é um cartório antigo, e esse é o maior desafio. Era um cartório que estava sem titular há muito tempo, muito desatualizado. É um cartório muito bem localizado, numa região extremamente central, mas a questão de, exatamente por estar sem um titular, né, durante muito tempo, a questão dos maiores desafios que temos, que é a digitalização, a implantação de servidores potentes, de tecnologia da informação, de computadores, isso tudo, essa parte estava muito desatualizada. E a questão também da gestão, né, a gente precisa, para a gente ter uma boa equipe, a gente precisa de gestão. E aí esses são os meus maiores desafios hoje, a gestão e a questão do ponto em si, o que a gente fez, a gente deu uma maquiada boa, fizemos essa parte de digitalização toda, um investimento alto, como você deve saber, que é muito importante essa questão da tecnologia de informação, mas é muito cara. É caro. E aí fizemos toda... o profissional é caro, não é só equipamento. Muito caro, sim. Fizemos toda essa parte, lá tinha a questão da dificuldade de estacionar, de estacionamento. Qual é o endereço? Oi? Qual o endereço mesmo? É Marquês do Herval, 1489. Atrás da catedral, praticamente em frente ao Carmo ali. Sim. É bem central. Então, o que a gente fez? Fez um convênio com o Eberly, um convênio com um novo de estacionamento, com um novo estacionamento da igreja ali, da catedral, para facilitar essa questão, e demos uma nova cara para o cartório. Né? Reformamos e aos poucos eu acredito que a gente está conseguindo mudar, tirar um pouco dessa ideia de que é um cartório desatualizado, um cartório atrasado, porque realmente ele tinha ficado, apesar de toda a sua importância histórica para Caxias do Sul, ele estava assim desatualizado. Eu sei, o meu pai teve escritório de contabilidade.
Uhum. Então, né, eu não peguei o processo tecnológico porque ele vendeu antes, né, e ele já era antigo. Mas você entra num escritório antigo, é como entrar numa biblioteca antiga do passado. Livros, né, o pó, o amarelo, né, ácaros, né, cheiro dos livros. É diferente, né, você dá uma cara de novidade, até porque a pessoa comum vai dizer, pá, tem que ir no cartório, que saco, né? Exatamente. E não é isso, né? E acaba vinculando a ideia antiga de ser uma instituição burocrática atrasada. O importante é que seja dinâmico, Exato. né? Então, isso tudo a gente mudou. Isso, em um ano, a gente já conseguiu mudar. É só o começo. Um dos primeiros desafios, a gente está ampliando. Claro, claro. A gente conseguiu um andar em cima, no mesmo prédio, porque a gente não pode ter duas sedes, o cartório não pode mesmo, o cartório tem É do lado do Reynolds, né? É só que do antigo Reynolds, do centro comercial Reynolds. Era, não é mais. Foi um hotel Reynolds. Ali é centro com a catedral, em frente a uma do outro garagem lado. de... Tá. Aí é do lado mesmo da catedral e do lado do Carmo ali, do lado de cá. E aí a gente conseguiu pegar um andar em cima, então agora a gente está ampliando e a parte de escritura vai toda para cima, então exatamente para dar uma cara de novo, que é o que a gente está precisando. Não, é importante. Só uma curiosidade técnica para a gente concluir, agradecendo o teu tempo, né, e a presença aqui no Teoria de Tudo. A gente acaba prestando um serviço didático, dizer como funciona uma instituição tão importante para a sociedade, né, é vital, eu diria, né, para a sobrevivência da nossa prosperidade, como nós comentamos aqui, né, como civilidade. Esse backup integralizado tem uma central de vocês mandam os dados, além de estarem salvos aqui, há uma central conjunta para acesso a quem tem a possibilidade, por exemplo? Na realidade, são várias centrais. Tá? Então, a gente tem uma central notarial, uma central registral, mas essas informações, a maioria delas, principalmente as que eu comentei sobre dados, elas são fornecidas de forma automática para o poder público. Então, é o cartório, quando a gente faz, por exemplo, quando a gente lavra um óbito, isso vai automaticamente para vários locais. Já vai informado para o CIRC, pro INSS, e é assim, não falam, nossa, mas como acontece tudo tão rápido? Vai pro careca do INSS. A gente informa tudo ao mesmo tempo, então essas centrais são integradas. A segurança digital, tu diria que ela é boa hoje? Total, no cartório sim. Então, assim, essa questão da LGPD, a gente tem que ter políticas nesse sentido, exatamente porque a gente trabalha com dados muito sensíveis. Exato, né? Então, assim, enquanto todo mundo ainda estava pensando, nossa, o que faremos, nós já tínhamos feito. Sim. Exatamente por uma imposição normativa. Legal, muito bem. Nós estamos apresentando o Teoria de Tudo, uma conversa super, né, produtiva. Não sei se eu esqueci alguma coisa que tu queiras. Eu queria perguntar, né? Eu acho que tu já antecipou muita coisa. Os desafios são muitos, né? Mas hoje qual é a prioridade no dia a dia, né? Que tu tá vendo é fazer funcionar a máquina. Eu acho que é prazo, né? Eu gosto muito de prazo. E desburocratizar, fornecer o atendimento com as pessoas. A gente vive numa sociedade que demanda rapidez. Então, essa questão de só ser burocrático quando realmente é necessário. E aí a questão não é ser burocrático, é ser seguro. Então, eu tenho que dar segurança jurídica também. Claro. Mas é conciliar essas duas questões, a questão de garantir a segurança jurídica com rapidez e um bom atendimento. E com o ambiente, eu gosto muito, foi o que você falou, você chega num local cheirando a mofo, né? Assim, ninguém quer permanecer. Pessoas insatisfeitas pela demora na fila. Então, é melhorar mesmo o clima do cartório. Acho que Mas esse desafio, eu acho que a gente já conseguiu uns 90%. Eu não fui ainda, não tive, porque eu vou aqui embaixo na Alvorada, mas vou te visitar lá. Vai lá só para conhecer. Foi o que eu falei. A gente tem vários cartórios e, assim, tem trabalho para todo mundo, não tem competição. Que bom. Mas vai lá para conhecer exatamente para ver. E, assim, sempre é bom a gente ter várias opções, várias ideias mesmo, de locais onde a gente pode, né, eventualmente precisar. Às vezes. A minha mãe tem 82 anos, seguidamente nós temos que validar documentos e procuração e, né, etc. Vai lá tomar um cafezinho, a gente colocou uma máquina de café ali também. É bem interessante. Vou lá só para tomar um café daí. Tem gente que vai só para tomar o café. O café é bom, tem um cappuccino, aí tem gente que vai lá só para tomar o café. Falar do governo, falar do tempo, né? É bom conversar, né? Faz bem pro cérebro. Thaís Coelho Rodrigues, doutora tabeliã daqui do Cartório Caxias, o segundo tabelionato de notas de Caxias do Sul, que tem mais, eu pulei a palavra mais, mas é que eu sou meio pedindo licença, tá? Mas tá escrito aqui no release, não é falha minha. Há mais de 100 anos e desde 2025, né? Porque 1912, claro, né? Vai completar 115, né? Sim. Muito bem, muito obrigado pela tua presença, foi um prazer tê-la aqui no Teoria de Tudo. Eu que agradeço, foi muito agradável, uma oportunidade única. Legal.
Estamos apresentando Teoria de Tudo, não é? Nossa matéria, nossa reportagem, o nosso papo, o nosso diálogo, o nosso conteúdo, como você preferir chamar, vai ficar à disposição também depois que nós encerrarmos essa transmissão. Você volta, fica no YouTube também, na nossa rádio, por toda a plataforma, para que você entenda, né, também que é necessário organizar-se de uma maneira mais fácil, inclusive, considerando tudo que nós conversamos aqui. Vale muito a pena você voltar, agradecendo também, né, nossos patrocinadores. Nós vamos, eu vou chamar uma matéria aqui para que a gente continue, Teoria de Tudo segue. O presidenciável Ronaldo Caiado esteve na Câmara de Indústria e Comércio e Serviços de Caxias do Sul na última sexta-feira. Nós conversamos com ele na entrevista coletiva, mas também eu conversei com ele com uma série de acontecimentos que já mudaram de sexta-feira para cá alguns. Você se disponibilizou, né, desses conteúdos através da nossa rádio, mas aqui no Teoria de Tudo ainda não. Ele que se colocou a favor das medidas, não é, de transformar as entidades aqui em terroristas e outras questões. Vale a pena você conferir a entrevista com o presidenciável Ronaldo Caiado, está no ar. Da corrupção, o PCC, notícia de hoje, né, o terrorismo, já manifestou sua opinião publicamente falando aqui, governador, por favor. Olha, o terrorismo eu venho denunciando isso há muito tempo, né? Eu venho falando isso, a primeira audiência que eu tive com o Lula no Palácio do Planalto, com todos os meus colegas governadores, eu tive a oportunidade de mostrar isso em dados concretos, dizer para eles que eles eram coniventes com o narcotráfico no Brasil, com o crime no Brasil, que eles nunca tomaram medidas duras para poder coibir o crescimento e a forma abusiva com que eles estão hoje controlando várias regiões de vários estados brasileiros. Eles não tomaram medida alguma. E hoje, o povo brasileiro, aí, ontem à noite, recebe uma notícia que quem não faz a tarefa de casa, outros passam a fazê-lo. A tristeza minha é que eu não estou na presidência da República e até dia 1º de janeiro de 2027 eu queria tomar essa medida antes, tá certo? E não tomar essa medida, vendo essa medida sendo tomada por outro país. O que realmente é um discreto enorme para o presidente Lula e para todo o governo do PT. É mostrar que não é capaz sequer de garantir a segurança no país dele e que essa insegurança hoje e o crime no país hoje está contaminando outros países no mundo. Eu não acho que isso afetará a economia do país, como estão dizendo? Olha, não tem nenhum motivo para afetar a economia do país. Por que motivo? Se você luta para você combater o crime, pelo contrário, você traz cada vez mais credibilidade, você traz um ambiente de negócio capaz das pessoas virem para o seu país. Ora, se você tem a última palavra do crime, como é que você vai ter ambiente de negócio num país como esse? Você abala a soberania, é deixar as facções da Venezuela, da Colômbia, do México, todas aqui dentro do país, hoje ocupando grande parte do território brasileiro. É isso que é falta de soberania. 50 milhões de brasileiros vivendo sob o comando das facções criminosas. Isso é que é perda de soberania. Como é que um Estado democrático de direito você tem áreas que não estão sob o domínio do Estado, estão sob o domínio do crime? Onde é que está a soberania? A Constituição brasileira diz, com muita clareza, o Estado democrático de direito não tem margem para você abrir o Estado do crime. Não, o Estado Democrático de Direito vive ali sobre as normas da Constituição Federal. Governador, não se fala no mercado interno, só se fala em economia global, ao contrário do que a China resolveu fazer. Como é que o senhor vê o mercado interno consumidor? Sim, do mercado interno você só vai ganhar ele o dia que você tiver riqueza para distribuir. E você, para distribuir riqueza, você só tem uma maneira. Ou você investe para valer na educação, na inovação, na tecnologia e na inteligência artificial, ou senão você não vai ter essa capacidade sua produtiva. Porque o que você tem hoje é um país que a cada ano que passa, mais número de pessoas são incorporadas dentro de uma política falsamente dita como social, que não dá a essa pessoa a condição de competir nos dias de hoje numa economia globalizada como nós temos aí. E com isso, não só a Ásia, mas também a Europa, como também os Estados Unidos, na parte de produtos terminados, tá certo? Eles estão numa condição muito superior à nossa hoje no mundo. Vocês sabem
que o que me move neste momento são duas coisas. Primeira, é nós ganharmos o governo do PT. O segundo é que realmente a gente possa administrar bem o Brasil para que o PT não volte. Mas vamos lá, você me perguntou especificamente sobre o Zé. Estarei com ele de novo segunda-feira em Belo Horizonte, certo? Conversei muito para dizer a ele que as nossas discordâncias conversei muito com o Zema para mostrar a ele que as nossas discordâncias amanhã elas não podem provocar uma ruptura nas forças da centro-direita no Brasil. O que quer dizer isso? Cada um amanhã que tiver que se explicar de alguma denúncia que recaia sobre ele, que ele explique o seu problema. Mas que a gente amanhã preserve a continuidade da capacidade do diálogo. Porque senão nós estaremos fazendo o jogo das esquerdas. Certo? Por quê? No Chile, eles se uniram, mas chegaram lá com 3 candidatos no primeiro turno. Aí, um foi para o segundo turno, mas ele recebeu o apoio dos 2 e ganhou as eleições. O que nós queremos fazer no Brasil é exatamente repetir o mesmo que o Chile fez. Agora, se nós chegarmos desestruturados, desagregados, rompidos, aí realmente nós não teremos o sucesso da unidade. A busca neste momento num primeiro tempo, preservar esse nível de diálogo. Nós não podemos, hora alguma, imaginar que nós ganharemos uma eleição sem também termos o apoio das pessoas que são ali simpáticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É o nosso universo. Então, o que nós precisamos cabe ao Flávio prestar as informações à população e ao partido dele, sim. Mas isso não pode promover uma falta de diálogo amanhã conosco e com o PL. O senhor disse que o próximo presidente vai pegar o Brasil quebrado. Como reconstruí-lo? Com moral, com coragem, com autoridade moral, com coragem pessoal e com credibilidade junto aos empresários, aos trabalhadores, ao povo brasileiro, é que você reconstrói. O que reconstrói um país, o que resgata um país, é a autoridade moral de um país que está, neste momento, vivendo uma situação onde todos os poderes estão gravemente ali atingidos por um descrédito da sua autoridade à frente dos poderes. É isto que desagrega um país. E, no momento, o primeiro ponto que as pessoas sabem é o Caiado, presidente da República. Eu tenho toda a autoridade moral e tenho também coragem pessoal para poder implantar no Brasil o que eu implantei em Goiás. E eu disse, eu devolverei Goiás aos goianos, devolvi. E eu vou devolver o Brasil aos brasileiros de bem, podem ter certeza. A situação do Brasil é gravíssima diante das irresponsabilidades do atual governo, que não tem responsabilidade fiscal, nunca lutou pelo equilíbrio fiscal, botou o país numa gastança enorme, avançou num processo agora de dizer ao povo, ora, eu estou ofertando ao cidadão aqui o desenrola. Vocês aqui no Rio Grande perguntaram para o Lula quem é que foi que enrolou o povo brasileiro? Quem enrolou foi ele, estimulou as pessoas a tomarem dinheiro emprestado, estimulou as pessoas a investirem, e depois ele, como agiota, botou a taxa de juros lá em cima, quebrou os brasileiros e agora ele quer oferecer a poupança do cidadão, que é o FGTS, para pagar os juros para o agiota Lula. Essa é a realidade do Brasil. Se você analisar, é isso aí. Você viu aqui a empresária Márcia dizendo, olha, a taxa das blusinhas retirou bilhões de reais do mercado brasileiro. E para onde foi esse dinheiro? Exatamente para outros países. Então, é isso que é um governo que pensa apenas em voto e não pensa na seriedade da gestão de um país.
Governador, sobre a exploração das terras raras, queria que o senhor detalhasse um pouco mais como que o senhor pretende fazer isso na sua gestão. Eu pretendo fazer como todo país desenvolvido faz, ou seja, incorporar tecnologia. O Brasil não pode continuar vendendo para o Brasil. O Brasil não pode ficar apenas exportando matéria-prima de forma primitiva. O que nós precisamos é incorporar tecnologia para nós sabermos separar, em primeiro lugar, separar aqueles minerais que estão lá, que compõem terras raras pesadas. Depois deles separados, já é um primeiro passo. O segundo passo aí já vai ser desenvolver uma outra tecnologia, que é de produção de semicondutores, baterias, de aparelhos médicos, de área de energia, como também de armas de precisão, tudo isso. Então você precisa ter uma escala gradual para você atingir. Só que o Brasil pega todos os minerais críticos que tem e entrega para o mundo, sem nunca ter tido a preocupação de transformá-los, ou seja, de separá-los no Brasil e avançar com a aplicação dele em novas tecnologias. Sua opinião sobre a escala 6x1 foi aprovada essa semana e reforma até da folha de pagamento, que é um pedido dos empresários antigos. O que o senhor pensa sobre isso? O que o senhor pretende como presidente? Eu pretendo, como presidente, exatamente dar continuidade a um projeto que ontem mesmo entrou na pauta do Senado Federal. Eu acho que o problema é que o governo Lula só pensa em voto e iludir as pessoas, como iludiu nas blusinhas, como iludiu no desenrola, e agora quer iludir com esse processo. E nós vamos querer atender as gerações mais novas também. E as gerações mais novas, elas querem hora de trabalho. Esse projeto está muito bem avançado hoje no Senado Federal. As pessoas vão optar. Ao invés de ser CLT, eu posso ofertar 5 horas por dia da minha hora de trabalho. Isso é que tem em todas as políticas no mundo hoje, no mundo desenvolvido hoje. Você não precisa ter esse vínculo. Você pode tranquilamente dar suas horas de trabalho, fazer um contrato com a empresa e evoluir tranquilamente com quantas horas você deseja deixar para você ou para sua família. Esse é o mundo moderno e é isso que nós temos que fazer. CLT, os jovens hoje não querem mais saber disso. Governador, sobre o impacto do caso do Banco Master nas eleições de 26. Bom, eu acho que cada um que tiver que se explicar, tem que se explicar. Agora, querendo ou não, quem é que tem um controle sobre o caso Master? Quem tem as ferramentas? O que eu discuto é exatamente isso. Quem tem as ferramentas? Quem tem o COAF? Quem tem a Receita Federal? Quem tem o Banco Central? Quem tem a Secretaria da Fazenda hoje? É o governo PT. Certo? Quer dizer, se você tem todas as ferramentas e você não toma as medidas certas, você deixa chegar a esse patamar de corrupção que assolou o Brasil. Daí a pouco você fica espantado. Onde é que esse... Diz que está no primeiro celular, diz que tem mais 8. Imagina bem a hora que chegar no 8º. Não é verdade? Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. O Cursão Mais Garra é a curadoria que você precisa para o seu próximo estágio na vida. O primeiro pré-vestibular do Rio Grande do Sul. Mais de 50 anos de experiência. Pioneiro em transformar sonhos em aprovações. Equipe formada por professores experientes comprometidos com resultados reais. Há décadas atuando na preparação de estudantes para vestibulares e Enem, com metodologia consolidada, equipe experiente e acompanhamento pedagógico. O Cursão oferece diferentes modalidades de curso, pensadas para atender objetivos, rotinas e fases distintas de estudo. Saiba mais sobre nossos cursos e escolha a modalidade que melhor se encaixe na sua jornada de estudos. Acesse nosso Instagram, @Cursão Garra Pré-Vestibular. Nosso WhatsApp 54-9366-1277. Estamos na Rua Coronel Flores, 749 em São Pelegrino. Venha nos visitar. Cursão Mais Garra, o próximo aprovado pode ser você.
Você sente cansaço constante, estresse ou falta de energia no dia a dia? Conheça o trabalho de Alexandre Valença, naturopata, especialista em saúde com métodos naturais. Um cuidado completo para equilibrar corpo e mente, prevenir doenças e melhorar sua qualidade de vida. Com uma abordagem integrativa, você conquista mais energia, bem-estar e vitalidade de forma natural. Agende sua consulta agora mesmo pelo WhatsApp 54 9844 67155. Alexandre Valença, saúde com métodos naturais. O seu futuro fossem de algoritmos. É assim que um engenheiro de software constrói a própria carreira. Com a graduação à distância em Engenharia de Software da Unicesumar, você garante seu lugar no mercado superaquecido da tecnologia e inovação. Estudando à distância, você vai aprender a criar, desenvolver e testar softwares desde a programação básica até a construção de sistemas complexos. Durante o curso, você dominará linguagens de programação como C e Java e entenderá conceitos fundamentais de algoritmos e estrutura de dados. Com aulas e atividades 100% online, você utilizará recursos em tempo real para aprender lógica de programação com a mão na massa, realidade aumentada para desenvolver aplicações imersivas, inteligência artificial para criar soluções inovadoras e robótica para explorar o mundo dos circuitos digitais. Em 4 anos, com o diploma em mãos, você será o profissional que as grandes empresas e startups procuram, com possibilidade de trabalhar home office e receber ótimos salários. Então não perca tempo, matricule-se na graduação EAD em Engenharia de Software da Unicesumar e comece a programar o seu futuro agora. Ele prometeu mudar. Ele começou escolhendo as minhas roupas e depois as minhas amizades. Ele só perde a cabeça quando bebe. Ela não disse mais nada. Quem vê os sinais não pode esperar o fim para denunciar. Ligue 190. Isso não é amor. Associação Rio-Grandense de Imprensa. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando, CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Agrícola Juriti. Se o seu pet falasse, ele diria: Agrícola Juriti. Produtos para quem você ama. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em